mãe viveu muito tempo naquele ciclo, naquela dependência emocional, porque ela pensava que se deixasse ele, como é que iria colocar o sustento dentro de casa? Como é que ela iria sustentar os filhos? E ali ela viveu muito tempo. Eram brigas e mais brigas, que chegavam ao ponto deles brigarem e ela pegar as partículas dele para poder ele soltar ela. Então a minha mãe viveu por muito tempo, chegou a um ponto de ir para a justiça. E foi quando eu nasci. E quando eu nasci, meu pai disse que não ia dar o meu registro. E aí a minha mãe teve que ir para a justiça. E quando chegou lá, a justiça perguntou à minha mãe por que minha mãe não se separava dele. E a minha mãe falou que porque tinha medo de criar os filhos sozinhos, sem pai. E ali a própria justiça encorajou ela a deixar aquele homem. A própria justiça falou para ela, olhou dentro dos olhos dela e disse: você escolhe, ou você morre na mão desse homem e seus filhos vai ficar aí, ou você se separar dele e vai criar os seus filhos. E ali a minha mãe tomou coragem e se separou dele. E desde a época que a minha mãe se separou, de lá para cá tem 33 anos. Eu tenho 33 anos. E minha mãe nunca mais arrumou um marido. Minha mãe nunca mais se casou. Por quê? Porque ela ficou frustrada. E ela fala que é melhor viver sozinha do que conviver com alguém maltratando, pisando, humilhando. E por muitas das vezes esse ciclo quis se repetir nas nossas vidas, não é verdade? E por muitas das vezes esse ciclo nos traz lembranças dolorosas, aonde meu pai, o meu próprio irmão colocava comida dentro de casa, mas o meu pai não deixava o meu irmão comer da própria comida que ele colocava dentro de casa. Para o meu irmão comer da própria comida que ele colocava dentro de casa para sustentar o meu pai e aos outros irmãos, a minha mãe tinha que fazer o prato dele levar de trás do outro chão da casa, como a gente é costume de falar, né? E aí meu irmão tinha que comer escondido para meu pai não ver, porque o meu pai não deixava meu irmão comer. Então isso causou dores tanto na minha mãe quanto em nós. Causou dores ainda maiores na vida dos meus irmãos mais velhos, que foram ele que presenciou tudo. Eu estou contando porque eu ouço as histórias, né? Quando a gente se senta para reunir, a gente fala muito disso, eles falam muito disso. Então eu lembro que meu pai, ele pegava o cavalo e às vezes me encontrava no meio do caminho. E ele cavalo para dentro, em cima de mim, cavalo para dentro. E eu correndo, chegava em casa cansada, entrava para dentro de casa e a minha mãe perguntava: o que foi, minha filha? Eu digo: meu pai, que vem